Irmãos, a paz do Senhor, tudo bom? Estou fazendo este pequeno vídeo, que hoje eu quero falar um pouquinho de Moisés. Mas antes de chegar em Moisés, eu quero fazer menção de um texto aqui, do livro do Êxodo, capítulo 1, e o versículo 8 em diante, que diz assim, Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. 9. O qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Nestes dois versículos, a gente acaba encontrando uma expressão de Faraó, e a expressão de Faraó é esta. Primeiro, que ele se levanta, é um novo faraó, diferente daquele que havia honrado a José, que antes de José não havia o cargo de governador. Depois que José morreu, não houve cargo de governador no Egito. Este cargo foi especificamente preparado por Deus para José. Mas depois que José morre este faraó, levanta-se um novo faraó, e o texto original diz que ele não faz questão dos feitos de Deus realizados na terra do Egito. Partindo deste momento, deste princípio, ele passa a olhar e a focar nos filhos de Deus, nos filhos de Israel, e ele começa a se atemorizar muito, porque o texto diz que ele percebe que os filhos de Israel, que eram os filhos de Jacó, é muito mais poderoso do que eles. Então ele percebe que os filhos de Israel têm muito mais do que o próprio povo do Egito. Porém, embora os filhos de Israel não tivessem essa consciência, ou se tivesse, não conseguiria reagir, Faraó, entendendo que os filhos de Israel eram mais poderosos do que eles, a Bíblia diz que agora ele começa a usar de uma forma astuta, o versículo 10, e a minha Bíblia diz assim, Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. Versículos anteriores do que a gente leu do versículo 8, vai dizer que os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Quando Jacó desce para o Egito, e no começo aqui do livro do Êxodo, vai dizer que eram 70 almas, José já estava no Egito, então 70 almas que descem para o Egito. Por um período de tempo, a promessa que Deus havia feito para Abraão começa a se cumprir no povo, estando no Egito, na terra de Gósen, e que era uma das melhores terras que havia no Egito, por que não dizer a melhor terra? E eles começam a multiplicar, porque Deus havia prometido para Abraão. E Faraó percebe este crescimento. Faraó percebe que não é um inchaço. Inchaço é uma doença, é um defeito. Inchaço é algo que não está indo bem. Mas Israel não está inchando, Israel está crescendo, se multiplicando. E o texto diz, se fortificando. Deus está agindo na vida deles de uma maneira natural, ao ponto de Faraó olhar e ficar espantado. E agora ele tem que criar meios para tentar inibir o crescimento do povo. Porque a vontade dele é que o povo não suba da terra, que o povo continue sendo escravo, que o povo continue sendo regido por ele. Então ele começa a usar de artifícios, e o versículo 10 diz assim, Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. Então ele quer que o povo permaneça na terra do Egito. Geograficamente, o Egito estava no nível abaixo
do que Deus havia prometido para o povo. Até porque quem vai para o Egito, você percebe que quando Jacó está indo para o Egito, quando Abraão está indo para o Egito, ou quando Isaac está indo para o Egito, a Bíblia diz assim, e descendo eles para o Egito. Então o Egito era um lugar abaixo, e neste nível abaixo, o faraó gostava de prender o povo. Só que Deus havia prometido um nível acima, que o povo iria sair da terra do Egito. E não só sair de uma posição geográfica, de uma maneira natural. Porque já adiantando, Êxodo 19:4, Deus falando com Moisés, disse, diga para o povo, diga para eles o que eu fiz aos egípcios, e como vos tirei com asas de águia e vos trouxe até a mim. Então, a expressão que Deus está usando, não é que o povo só saiu de uma forma geográfica, subindo literalmente, mas foi uma exaltação de Deus, foi um recurso de Deus, foi uma providência de Deus. Aí no versículo 11 diz assim, e os egípcios puseram sobre eles maiorais tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, se o plano de Faraó era inibir o crescimento, neutralizar o povo, intimidar o povo, ele falhou, porque quanto mais ele afligia com os maiorais de tributos, mais Deus fazia ele crescer, mais Deus fazia eles prosperar. Então, se ele tentou desta maneira, não deu certo, versículo 12 diz assim, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Então a estratégia não para, a ação de Faraó não para em cima do povo. E ele vê que não tem sucesso, porque quanto mais afligia o povo, mais o povo crescia. Quanto mais oprimia o povo, mais o povo se multiplicava. Por quê? O povo estava debaixo de uma promessa que Deus havia feito para Abraão. E Deus fazendo uma promessa, não existe um novo faraó, não existe um novo inimigo que seja capaz de fazer com que a promessa de Deus não se cumpra na vida daquele a quem ele prometeu. Então, a promessa de Deus estava de pé. Abraão havia morrido, Isaac havia morrido, Jacó havia morrido, José havia morrido, mas a promessa de Deus, ela permanecia de pé. A promessa de Deus, ela não caiu por terra. Independentemente de quem está vivo ou de quem já foi, a promessa de Deus permaneceu. Vendo o faraó que não conseguia inibir o povo de Deus, o versículo 15 agora aponta, primeiro ele tentou inibir o povo com opressões, com dura servidão, com maiorais de tributos. Então ele tentou ferir. Não tendo êxito em ferir, agora ele quer ir tentar contra a vida. E nós sabemos que a vida pertence a Deus. Aí no versículo 15 diz assim, e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Então a ordem de Faraó, no versículo 15 e 16, é para que se as mulheres hebreias fossem ter filhos e fosse homem, era para matar. Porque a força da família judaica, né, naquela época, a força da família de Israel, de uma família, estava no homem. Era o homem que dava prosseguimento à história de uma família. Era o homem que dava o sustento para uma família. Então ele queria, de qualquer forma, inibir o crescimento do povo de Deus. Mas eu repito, a promessa de Deus não havia morrido. E ele fala justamente para as parteiras hebreias, que estavam ali liderando os partos. E o que acontece? O versículo 17 diz assim, as parteiras, porém, temeram a Deus
e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então preste atenção, mesmo Faraó sendo um líder sobre aquele povo, porque Faraó no Egito era um tipo de Deus, é por isso que toda vez a gente vai ver assim, eu sou o Senhor vosso Deus, e fora mim outro não há. Não terás outros deuses perante mim. Depois que começa essa passagem do livro do Êxodo, especificamente a partir do versículo 20, e quando Deus fala com Moisés, eu sou o Senhor, eu sou o que sou, e Deus querendo mostrar que se Faraó ele era um tipo de Deus no Egito, então se Faraó se coloca numa posição de Deus, Deus mostra para ele que não existe um Deus maior do que o nosso Deus, o grande eu sou, o Adonai, o Yahvé, o Hashem. Então Deus é o único Deus que tem todo o poder. Então o Faraó se colocando na posição de Deus, Deus humilha a figura de Faraó como Deus e mostra que ele não tem poder nenhum. As parteiras temem a Deus e não faz o que Faraó manda. E tem uma recompensa, porque quando você obedece a Deus e descumpre a ordem de um líder maligno, que é de matar vidas, aí a recompensa vem de Deus. Aí o versículo 18 diz assim: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso? Que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Olha, elas temeram a Deus. Elas disseram, deu uma característica das hebreias, e disse: as hebreias é diferente das mulheres egípcias, elas são vivas, elas têm vigor, elas têm força, elas têm garra, elas têm coragem. E quando as parteiras chegam, já nasceu. Então percebe que o plano de Faraó está em oculto. Porque se a intenção fosse matar de fato, sem dó e sem piedade, então tendo nascido ou não, mata e pronto, e acabou. Mas ele queria agir de uma forma oculta. Faça com que ainda no ventre, pronto para sair, mate o menino e diga que ele saiu morto, não teve vida, porque ele não queria carregar sobre os seus ombros essa culpa de forma notória. Só que a resposta foi: as mulheres hebreias são mais vivas do que as egípcias. Sempre haverá uma diferença, quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. E quando elas temem a Deus, Deus estabelece-lhes casas, honra, proteção, lugar de segurança para elas. Aí o versículo 22 diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Agora vê, ele dá um passo além. Se antes era de uma forma oculta, fazer com que de alguma maneira a criança não viesse com vida do ventre da mãe, sendo homem, então agora ele escancarou. Agora ele está dizendo: se for homem, mata. Se for homem, lança no rio. Se for homem, não tem jeito. Aí no capítulo 2, mostra a coragem de um casal da tribo de Levi, porque qual a necessidade, já que Faraó declarou abertamente: se tiver filhos e for macho, mata. E lança no rio. Se for menina, deixa viver. Na expectativa do povo de Deus, para que eu vou ter filho? Eu tenho 50% de garantia de que eu vou ter um filho vivo. E o outro 50% é de que eu vou ter um filho morto. Então, se vier homem, morre. Se vier menina, morre, fica viva. Vê que é 50-50. Não tem 25, 25, 50. É macho ou fêmea. Se vier menino, mata. Se for menina, fica viva. Então, perceba-se que das outras tribos não houve uma manifestação de alguém ter filhos. Mas capítulo 2 diz assim: foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi.
neste período de crise, eles se casaram e não perderam tempo. Disse, independentemente da ordem de Faraó, nós vamos cumprir o nosso propósito. Nós vamos trabalhar para que o nosso sonho seja realizado. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Vou terminar e no próximo vídeo eu dou continuidade aqui. Mas perceba, no momento da crise, no momento da prova, no momento da dificuldade, eles não temeram de dar continuidade na vida. Vamos projetar, vamos casar, vamos ter filhos, vamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Então, aqui fica para você essa pequena mensagem, introdução do livro do Êxodo. Se Deus te prometeu, a promessa ainda está de pé. Morre homem, morre mulher, morre seja lá quem for, mas a promessa de Deus ainda está de pé. Então não desista dos seus sonhos, não desista de agir conforme Deus te prometeu. Vai cumprir. Se Faraó está dizendo que não, não tem problema. Deus já disse que sim. Fica com Deus, fica na paz e tenha fé. Ebida, ô glória.